Peguei o celular do meu neto e vi o nome que ele me deu. Velha Parasita. Sou Yolanda, 72 anos, viúva. Mal sabem eles quem eu realmente sou. A vida da gente muda num estalo. Num dia, você é a matriarca, a avó querida que faz o melhor bolo de fubá do mundo. No outro, você é um fardo, um estorvo, uma parasita. Eu moro com meu filho, Marcos, minha nora, Sandra e meu neto Lucas, desde que meu amado Arthur faleceu, há 5 anos. Vendi nossa casa grande, aquela com quintal e pé de amora, e vim para este apartamento apertado, achando que estaria ajudando e sendo ajudada. Doce ilusão. Eu cozinho, eu lavo, eu passo. Faço tudo que uma mulher na minha idade, com a saúde que tenho, ainda consegue fazer. E faço com gosto. Mas de uns tempos para cá, o clima pesou. Sandra, minha nora, mal me dá bom dia. Vive suspirando pelos cantos, reclamando que o apartamento é pequeno, que não tem privacidade. Lucas, meu neto de 22 anos, que ajudei a criar, mal sai do quarto e quando sai, é de fone de ouvido, como se o som da minha voz fosse uma ofensa. E Marcos, meu filho... meu filho se tornou uma sombra do marido da Sandra. Hoje, eu precisava ligar para o meu médico, o Dr. Matos, para confirmar uma consulta. Meu celular é antigo, daqueles que a gente chama de tijolão, e estava sem bateria. Marcos não estava em casa. Sandra estava no sofá, fazendo as unhas, e me disse para não amolar. Bati então na porta do quarto de Lucas. "Que foi, vó?" Ele gritou lá de dentro, o som de tiros do joguinho dele vazando pela porta. "Meu filho, a avó precisa do seu celular emprestado, é rapidinho, só para ligar para o médico." Ouvi um palavrão abafado e a porta se abriu com força. Lucas, alto, barba por fazer, me estendeu o aparelho moderno, todo de vidro, sem nem olhar na minha cara. "Toma, mas anda rápido, que eu tô esperando uma ligação importante." Agradeci, peguei o aparelho frio e fui para a sala. Meus dedos, grossos da idade e da artrose, mal sabiam tocar naquela tela lisa. Eu só queria achar o ícone do telefone. Tentei discar o número do Dr. Matos de cabeça, mas meu dedo escorregou e abriu a lista de contatos. Eu ia fechar, juro que ia. Mas foi como um imã. Meus olhos correram pela lista. Amor Sandra, pai, pizza rápida. E então, um nome que fez meu estômago gelar. Velha Parasita. O sangue fugiu do meu rosto. Tinha uma foto minha, que ele tirou no último Natal, onde eu estava rindo com um pedaço de peru na boca. Uma foto feia que ele usou para me humilhar. Cliquei no nome, tremendo. Era o meu número, o número do meu tijolão que estava carregando na cozinha. Eu sou a velha parasita. Senti o ar faltar. Parasita. Um bicho que suga o hospedeiro, que vive às custas dos outros. Eu, Yolanda, que vendi minha casa para dar a maior parte do dinheiro para Marcos comprar este mesmo apartamento onde me tratam como lixo. Eu, que cozinho o feijão que eles comem todo santo dia. Eu, uma parasita. As lágrimas vieram, quentes e silenciosas. Eu ia devolver o celular, ia para o meu quarto chorar minha mágoa. Mas, no momento em que eu ia bloquear a tela, uma notificação verde pulou no topo, o tal do WhatsApp. E o nome de um grupo me chamou a atenção, fixado lá em cima. Planejamento final. Meu coração, que já estava apertado, falhou uma batida. Planejamento final. Que nome era aquele? Os membros eram Lucas Neto, Sandra Mãe e Marcos Filho. Meu filho, minha nora, meu neto. A curiosidade foi mais forte que a dor. Foi como enfiar o dedo na ferida para ver até onde ia. Abri o grupo. As mensagens eram recentes, de hoje cedo. Lucas escreveu: "Ela não larga do meu pé. Não aguento mais essa velha." Sandra respondeu: "Paciência, filho. Lembra do plano." Marcos, meu Marcos, escreveu: "Gente, o advogado disse que não dá para interditar ela só porque ela é lenta. O laudo do Dr. Matos diz que ela tá lúcida." Meu médico. Eles tentaram falar com o meu médico. Eles queriam me interditar, tirar meu direito de ser gente. Mas a mensagem que veio a seguir, a mensagem da minha nora, Sandra, foi a que quebrou o último fio de respeito que eu tinha por eles. "Calma, vocês dois. Não precisa interditar."
E então ela escreveu a frase que selou o destino deles. Ela tem 12 milhões de reais na poupança. É só esperar. 12 milhões de reais. O dinheiro que eu e Arthur suamos a vida inteira para guardar. Nossa pequena transportadora, que começou com um caminhão velho e virou uma frota. As noites que passei em claro fazendo contabilidade, os fins de semana que Arthur passou na estrada. O dinheiro da nossa vida, da nossa velhice. Eles não estavam só me aturando. Eles estavam esperando. Esperando eu morrer. Senti o chão sumir. A sala girou. Parasita. Planejamento final. Só esperar. As palavras ecoavam na minha cabeça como um sino de igreja fúnebre. Eles não me viam como mãe, como avó. Me viam como um cofre. Um cofre velho e caduco que demorava demais para abrir. A raiva que subiu pela minha garganta era uma coisa que eu não sentia desde que Arthur se foi. Uma raiva fria, cortante. Uma raiva que secou minhas lágrimas e endureceu minha espinha. Eles acham que eu sou lenta? Eles acham que eu sou boba? Eles acham que, porque eu cozinho e lavo, eu esqueci como eu e meu marido construímos um império do zero? Eles confundiram minha bondade com burrice. Confundiram meu luto com demência. Eles são os parasitas. E eu sou a hospedeira. E a hospedeira, meus caros, acabou de acordar. Olhei para o celular na minha mão. O planejamento final deles era uma piada. O meu estava apenas começando. Meus dedos, que antes tremiam de artrose e choque, agora estavam firmes. Firmes como a mulher que fechou contratos milionários, que demitiu motorista ladrão e que negociou com gerente de banco a vida inteira. Eu sorri. Um sorriso que não chegava aos olhos. Um sorriso de quem segura todas as cartas. Abri o teclado no grupo Planejamento Final. Digitei, letra por letra, saboreando o momento. Olá, aqui é a parasita. Apertei, enviar. 2 segundos depois, ouvi um grito agudo vindo do quarto de Lucas. Logo em seguida, o som de algo caindo no chão da sala. Era Sandra, que deixou o vidro de esmalte escapar da mão. Devolvi o celular de Lucas para a mesinha de centro, com a tela ainda acesa na minha mensagem. Caminhei até a cozinha. O cheiro do meu feijão, que eu temperei com tanto carinho, estava maravilhoso. Peguei a colher de pau e mexi o caldo grosso. O silêncio que tomou conta do apartamento era ensurdecedor. O silêncio que se instalou no apartamento depois do meu olá no grupo era mais pesado que massa de pão que não cresceu. Eu continuei ali, parada na boca da cozinha mexendo o feijão. O cheiro de alho e louro era a única coisa normal naquele momento. O mundo deles tinha virado de cabeça para baixo. O meu tinha acabado de se endireitar. Primeiro, foi o barulho no corredor. Passos pesados, tropeçando. Lucas. Ele parou na porta da cozinha, o rosto vermelho, os olhos arregalados. Ele não estava segurando o celular que eu deixei na sala. Ele estava segurando o dele, o que estava no quarto. Ele viu a mensagem. Vó, que porra é essa? A voz dele, geralmente tão grossa e cheia de deboche, saiu esganiçada. Um pinto assustado. Eu parei de mexer o feijão. Olhei para ele, mas não para o meu neto. Olhei para ele como Yolanda Tavares, a mulher que já tinha feito o caminhoneiro barbado chorar. Olhava para um funcionário que tinha batido o caminhão. Boca suja, Lucas? Dentro da minha... Quer dizer, dentro da casa onde eu moro? Que falta de respeito. Você leu, ele gaguejou. Eu li. Nesse instante, Sandra apareceu atrás dele, correndo da sala. O esmalte vermelho sangue que ela passava estava borrado na mão dela. Parecia que tinha machucado alguém. Ela olhava do Lucas para mim, o rosto pálido, a boca aberta. Mãe, o que a senhora está fazendo com o celular do Lucas? Eu não estou com o celular dele, Sandra, respondi, minha voz calma como um lago em dia sem vento. Eu já devolvi, está na mesinha de centro, onde, aliás, você deixou cair seu esmalte. Vai manchar a madeira. Madeira boa essa. Paguei caro. Sandra olhou para a própria mão, como se só então percebesse o esmalte. Ela olhou para o chão da sala, viu a poça vermelha. O cheiro de acetona misturado com o do feijão me embrulhou o estômago. Do que vocês estão falando? A voz de Marcos soou na porta. Meu filho. Tinha acabado de chegar do trabalho. A pasta na mão, o nó da gravata frouxo.
Ele olhou para minha esposa em pânico, para o filho apavorado e para mim, a velha de colher de pau na mão. Marcos, graças a Deus. Sandra correu para ele quase chorando. Sua mãe, ela pegou o celular do Lucas, ela tá falando coisa com coisa. Ela mandou uma mensagem no nosso grupo. Marcos franziu a testa. Que grupo, Sandra? O do condomínio? Lucas, tremendo de raiva ou medo, gritou. O planejamento final, pai. Ela leu. A parasita leu tudo. O sangue sumiu do rosto do meu filho. Eu vi. Eu vi o homem que eu amamentei ficar da cor de cera. Ele largou a pasta no chão. O baque foi surdo. Ele pegou o próprio celular no bolso, abriu o aplicativo e leu. Eu voltei a mexer o feijão. O silêncio deles era a minha música. Mãe, Marcos começou, a voz embargada. Mãe, pelo amor de Deus, isso é uma brincadeira. Uma brincadeira idiota do Lucas. Né, Lucas? Fala pra sua avó que é brincadeira. Lucas não conseguia falar. Sandra, percebendo que o barco estava afundando, tentou tomar o leme. Yolanda, sogrinha, senta. Você tá nervosa. Deve ter lido errado. Sabe como essa tecnologia confunde a cabeça da gente? Confunde, eu disse, finalmente desligando o fogo. Ah, não, minha querida. Eu li muito bem. Li Velha Parasita. Li Planejamento Final. Li Não Dá para Interditar Ela. E li, com todas as letras, Sandra, o que você escreveu. Ela tem 12 milhões de reais na poupança. Só esperar. Eu bati a colher de pau na borda da panela. O som metálico fez os três pularem. A mesa está posta, eu disse. Vamos almoçar. Eles se olharam, horrorizados. Mãe, a gente precisa conversar, disse Marcos. Vamos conversar, comendo. Eu passei a manhã inteira fazendo esse feijão. O feijão da parasita. Vocês vão comer. Foi o almoço mais silencioso da história desta família. Eu me servi de uma pratada. Arroz branco, soltinho, o feijão grosso. E um bife acebolado que eu fiz antes da confusão. Comi cada garfada devagar. Mastiguei sentindo o gosto. Eu estava faminta. A raiva me abriu o apetite. Eles... Marcos colocou 2 colheres de arroz no prato e ficou olhando para a comida como se fosse veneno. Sandra disse que estava sem fome. Lucas nem se sentou. Ficou encostado na parede, de braços cruzados. Senta, Lucas. Eu ordenei, sem levantar a voz. Seu pai e sua mãe te deram educação. Ele bufou, mas sentou. Eu engoli a última garfada, limpei a boca com o guardanapo de pano, aquele que eu lavei e passei, e cruzei os talheres. Pois bem, comecei. Vamos ao planejamento final. O de vocês, aparentemente, era esperar eu morrer. Um plano, convenhamos, um pouco passivo. Depende muito de Deus. E eu ando com a saúde de ferro. Tirando a artrose, claro. Mãe, por favor, não fala assim. Marcos implorou. Assim como, Marcos? Como a velha parasita? Ou como a dona dos 12 milhões? Porque eu preciso saber qual das duas vocês preferem que eu seja agora. Sogrinha, foi um mal-entendido. Sandra atacou, a voz subindo oitavas, o desespero tomando conta. A gente estava preocupado. A senhora anda esquecida, anda triste desde que o papai se foi. A gente pensou em proteger a senhora, proteger o seu dinheiro. Proteger de quem, Sandra? De mim mesma? Foi por isso que tentaram falar com o Dr. Matos para me interditar? Para proteger meu dinheiro no bolso de vocês? Sandra ficou branca. Ela não sabia que eu tinha lido aquilo também. E você, Lucas? Continuei, virando para o meu neto. Parasita. Eu, que troquei suas fraldas. Eu, que fiquei noites em claro quando você teve catapora. Eu, que te dei dinheiro escondido para você comprar aquele seu computador que você usa para me xingar nos seus joguinhos. Uma parasita. Lucas encolheu os ombros. Eu olhei para o meu filho. Marcos, o meu menino. E você, Marcos? Você deixou. Você concordou. Você leu o que sua mulher escreveu sobre os meus 12 milhões e não disse nada. Você leu o que seu filho escreveu sobre mim e não o corrigiu. Você participou do planejamento final contra a sua própria mãe. Marcos finalmente levantou os olhos. Havia lágrimas neles, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem foi pego. Mãe, a senhora não entende. As coisas estão difíceis.
O custo de vida, a Sandra teve que largar o emprego, o Lucas na faculdade. A gente só conta com esse dinheiro para o futuro. O nosso futuro. Ali estava. O nós não me incluía. Eu ri. Uma risada seca, curta. O futuro de vocês. Entendo. Faz sentido. O futuro de vocês depende do meu fim. Levantei-me da mesa. Eles me seguiram com os olhos, como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Fui até meu quarto. O meu quarto, o menor do apartamento, o antigo quartinho de empregada. Fechei a porta e, pela primeira vez em 5 anos morando ali, girei a chave. O clique da tranca foi o som mais libertador que eu ouvi em anos. Eles achavam que eu era a vovozinha Yolanda, que fazia bolo de fubá e assistia novela. Eles esqueceram quem eu era antes de enviuvar. Eu arrastei minha cama. O ranger dela fez barulho. Atrás da cabeceira tinha uma daquelas tomadas falsas, que na verdade é um cofre de parede. Meu falecido Arthur que instalou. Para emergências, minha velha, ele dizia. Abri. Lá dentro não tinha dinheiro. Tinha algo muito mais valioso. Tinha a minha identidade. Uma pasta de couro preta, gasta. Dentro dela, minha antiga agenda de contatos, aquela que não é digital. E um livro caixa, pequeno, onde eu anotava coisas que nem meu filho sabia. Eles falaram em 12 milhões na poupança. Que tolos! 12 milhões era o que estava na poupança, sim. O dinheiro da velhice, o dinheiro declarado, o dinheiro que eu deixava visível para eles, o bode na sala. Eu e Arthur não fizemos fortuna vendendo uma transportadora. Nós investimos o dinheiro da venda. Nós diversificamos. Meu marido era a força, o motorista, mas eu era a cabeça. Eu era a contabilidade. Eu era a negociadora. Enquanto Marcos e Sandra achavam que eu estava lenta e caduca, eu estava todo mês pelo meu tijolão, fazendo operações, comprando e vendendo ações, administrando 3 imóveis comerciais alugados no centro da cidade e 2 fazendas de café no sul de Minas. Os 12 milhões eram o troco do pão. Eles me subestimaram. Eles olharam para as minhas mãos com artrose e esqueceram que foram essas mãos que assinaram os contratos. Eles olharam para o meu cabelo branco e esqueceram que foi essa cabeça que multiplicou o nosso patrimônio. Eles me viram de avental, servindo o almoço, e me confundiram com uma empregada, uma parasita. Eu peguei meu tijolão, agora carregado, e disquei um número da minha agenda de couro. Doutor Guerra? Boa tarde, é Yolanda. Yolanda Tavares. Houve um silêncio do outro lado. Dr. Guerra foi nosso advogado tributarista por 30 anos. Um homem implacável. Dona Yolanda, que prazer! Achei que a senhora estava desfrutando da aposentadoria. Eu também achei, Guerra. Mas parece que a aposentadoria foi cancelada por motivos de força maior. Preciso do senhor. E preciso do Dr. Almeida, o tabelião. Hoje é uma emergência. Emergência? A senhora está bem? Aconteceu alguma coisa com o Marcos? Comigo está tudo ótimo, Guerra. Melhor impossível. Com o Marcos... Bom, com o Marcos vai acontecer. Do que precisa, minha senhora? Preciso alterar meu testamento. Completa e totalmente. E preciso que o senhor tome a frente da administração de todos os meus bens. Vamos tirar tudo da vista da família. E, Guerra, traga os papéis daquele apartamento da Rua das Flores. Onde a senhora mora? Mas, dona Yolanda, o apartamento está no seu nome. Sempre esteve. Eu sei. E meus inquilinos estão com o aviso prévio vencido. Desliguei o telefone. Guardei a pasta de couro na minha bolsa. Uma bolsa boa, que eu não usava há anos. Abri meu guarda-roupa, empurrei os vestidos floridos de ficar em casa e peguei meu antigo tailleur azul marinho. Aquele que eu usava para fechar grandes negócios, serviu perfeitamente. Calcei sapatos de salto baixo, passei um batom vermelho discreto. Eu não era a vovó Yolanda. Eu era a dona Yolanda. Destranquei a porta do quarto. Os 3 estavam na sala, amontoados no sofá. O prato de Marcos ainda estava intocado na mesa. A casa fedia a feijão e acetona. Eles cochichavam furiosamente e se calaram quando me viram. Vi o queixo de Sandra cair. Vi Marcos arregalar os olhos, confuso. Eu não parecia a velha que eles planejavam interditar. Eu parecia a mulher que tinha pago a faculdade dele. Onde
Onde a senhora vai, mãe? Vestida assim? Marcos perguntou, levantando-se. Eu vou sair. Tenho uma reunião. Reunião? Com quem? A essa hora? Sandra tentou, a voz falsamente preocupada. Quer que o Marcos te leve? A senhora não pode sair assim sozinha. É perigoso. Eu parei na porta e olhei para ela. Proteger meu dinheiro ou proteger a mim, Sandra? Decida-se. Peguei minha bolsa. Ah, Marcos, eu disse, casualmente, ajeitando a gola do blazer. Recebi uma notificação aqui no meu tijolão. Sabe aquele cartão de crédito adicional que eu pedi para você e para a Sandra usarem para emergências? Os dois ficaram rígidos. Era o cartão que eles usavam para tudo. Restaurantes, roupas, a faculdade do Lucas, o salão da Sandra. Pois é, eu cancelei. O quê? Sandra gritou, pulando do sofá. A senhora não pode fazer isso. A fatura do Lucas vence amanhã. Não posso? Ué, a velha parasita decidiu que precisa economizar. Parasitas não pagam contas, não é? Elas só sugam. Eu sorri para ela. E Sandra, o feijão que eu pedi para você olhar queimou. Está um cheiro horrível na cozinha. Vocês estavam tão ocupados no planejamento final que não sentiram. Vão ter que pedir pizza. Abri a porta. Mãe, espera! Marcos correu na minha direção. A gente pode conversar. A gente pede desculpa. Pelo amor de Deus. Ah, nós vamos conversar, meu filho, mas não hoje. Hoje eu estou ocupada, planejando o meu futuro. Saí e fechei a porta. Do lado de fora, ouvi o grito de fúria de Sandra. Eu chamei o elevador, o coração batendo firme. Não era de medo, era de vida. Yolanda Tavares estava de volta aos negócios. O ar gelado da rua me bateu no rosto quando saí do prédio. Era um ar de liberdade. Havia anos que eu não me sentia dona do meu próprio nariz, dona dos meus próprios passos. O tailleur azul marinho parecia uma armadura. Cada passo que eu dava no salto baixo, firme na calçada, era um passo para longe da vovó e um passo de volta para a dona Yolanda. Peguei um táxi. Não ia esperar carro de aplicativo. Não ia depender da tecnologia moderna que meu neto usava para me xingar. Fui pelo método antigo, seguro. O escritório do doutor. Guerra ficava no centro velho da cidade, num prédio antigo, daqueles com elevador de porta sanfonada e chão de mármore. O cheiro lá dentro era de cera, papel antigo e café forte. Um cheiro de estabilidade, um cheiro de poder. Quando a secretária, uma senhora que trabalha com ele há mais de 40 anos, me viu, ela abriu um sorriso. Dona Yolanda, que surpresa maravilhosa! O Dr. Guerra e o Dr. Almeida já estão à sua espera. Sem olhares de pena, sem impaciência, apenas respeito, como a água fresca para quem está com sede. Entrei na sala de reuniões, madeira escura, livros de capa dura indo até o teto. Dr. Guerra, um homem de terno impecável e cabelo branco mais arrumado que o meu, levantou-se no mesmo instante, vindo me beijar a mão. Minha querida Yolanda, você está esplêndida. Parece que voltamos 30 anos no tempo. Eu me sinto 30 anos mais nova, Guerra, respondi, sentando-me na cadeira de couro que rangeu suavemente. Dr. Almeida, cumprimentei o tabelião, um homem mais jovem, mas com a mesma seriedade. Dona Yolanda, disse Guerra, sentando-se à minha frente. Seu telefonema foi alarmante. Revogação total. Mudança de administração. Apartamento. O que está acontecendo? Eu respirei fundo. Olhei para aqueles dois homens que, ao lado do meu falecido Arthur, construíram a segurança da minha vida. Eu não precisava gritar. Eu não precisava chorar. Eu só precisava ser clara. O que aconteceu, Guerra, é que minha família, meu filho, minha nora e meu neto confundiram minha viuvez com incapacidade. Eles me submeteram a um nível de humilhação que eu não desejo a ninguém. Eu não ia mostrar a eles uma mensagem de celular. Eu não ia me rebaixar a fofoca de WhatsApp. Eu ia tratar daquilo como um negócio. Eles tentaram me interditar, falando com meu médico pelas minhas costas. Eles têm um plano que eles mesmos chamam de planejamento final, onde aguardam a minha morte para tomar posse do que é meu. Eles me veem como um fardo, uma parasita. Dr. Guerra, que ouvia calmamente, apertou os lábios. O tabelião parou de mexer nos papéis. A sala ficou em silêncio. Parasita!
Guerra repetiu, a voz baixa, gelada. O filho de Arthur Tavares. Exatamente, cortei. Eles acham que minha fortuna se resume aos 12 milhões de reais que estão na poupança. Eles estão de olho nesse dinheiro, esperando eu bater as botas. Os 12 milhões? Dr. Almeida riu sem humor. Mal sabem eles das fazendas em Minas, dos prédios comerciais, das apólices no exterior? Mal sabem eles, concordei. Eles acham que eu sou uma velhinha caduca que faz feijão. E hoje, a velhinha caduca acordou. Eu quero a execução. Silenciosa, mas implacável. Dr. Guerra ajeitou os óculos. O que você tem em mente, Yolanda? Primeiro, revogar imediatamente qualquer procuração ou autorização que Marcos tenha sobre qualquer conta ou bem meu. Quero ele 100% bloqueado. Ele não assina mais nem receita de bolo em meu nome. Já está aqui, disse Almeida, empurrando um papel. Segundo, o testamento. O atual deixa tudo para o Marcos, como era o desejo meu e de Arthur quando ele era... Bom, quando ele era o Marcos. Quero mudar, agora. Para quem? Perguntou Guerra. Eu pensei por um segundo. A raiva me dizia para dar tudo para a caridade, para uma instituição de cachorros abandonados. Mas a estrategista em mim, a Yolanda Tavares, sabia que a vingança é um prato que se come frio. Vamos criar uma fundação, a Fundação Tavares, em meu nome e de Arthur, para a educação. Jovens carentes que queiram estudar engenharia e logística, as paixões do meu marido. Uma fundação, disse Guerra, anotando. Isso, todo o meu patrimônio, todo. As fazendas, os prédios, as ações, os investimentos. Tudo será o lastro dessa fundação. E o Marcos? E o Lucas? Perguntou Almeida surpreso. Ah, eles não vão ficar de mãos abanando. Isso seria cruel. Eu sorri. Eles terão direito a uma coisa. A fundação pagará a eles, mensalmente, um salário mínimo, para cada um, pelo resto da vida. Dr. Guerra me olhou por cima dos óculos e sorriu. Ele entendeu. Um salário mínimo, ele disse, saboreando a palavra. Para quem esperava 12 milhões. É poético. É justo, corrigi. É o suficiente para não morrer de fome, mas é pouco demais para quem não quer trabalhar. É um lembrete diário do que eles perderam. E o apartamento onde você mora, Yolanda? Aquele da Rua das Flores? Perguntou Guerra. Está no meu nome, limpo e quitado, correto? Sim. Nunca entrou no inventário do Arthur, foi comprado antes. Ótimo. É o meu único bem pessoal, fora da fundação. E eu quero ele de volta. Você quer que eles saiam? Eu quero que eles saiam. Eles não são mais meus inquilinos. Eles não são mais minha família. São ocupantes indevidos. Yolanda, isso é... Começou Guerra. Preciso que a notificação de desocupação seja emitida. Hoje. 30 dias. É o que a lei manda, não é? Quero ser justa. Sim, 30 dias, confirmou Almeida. Então, 30 dias. Passei as 2 horas seguintes assinando. Cada assinatura era uma libertação. A caneta tinteiro do Dr. Guerra era pesada, cheia de autoridade. Assinei a revogação da procuração. Assinei a instituição da Fundação Tavares. Assinei o Novo Testamento, deixando o apartamento para a fundação após a minha morte e o salário mínimo para meus herdeiros diretos. Assinei o pedido de notificação de despejo. Quando terminei, minhas mãos doíam um pouco, a artrose reclamando. Mas meu peito estava leve. Yolanda, disse Dr. Guerra, me acompanhando até a porta. Você tem certeza? Isso é uma guerra. Não, Guerra, eu disse, ajeitando a bolsa no ombro. Isso é controle de pragas. Eu só estou desinfetando a minha casa. Voltei para o apartamento no fim da tarde. O táxi me deixou na porta. Quando entrei no elevador, senti o cheiro. Um cheiro azedo, de coisa queimada. O feijão. O feijão que eu mandei Sandra olhar e que ela, no meio do pânico do planejamento final, deixou queimar até virar carvão. Abri a porta de casa. A cena era patética. O apartamento estava escuro. As panelas do almoço ainda estavam na pia, sujas. A panela do feijão estava preta, abandonada em cima do fogão. Na mesinha de centro, caixas de pizza abertas, gordurosas. E os 3, sentados no sofá, na penumbra. Pareciam 3 corvos num velório. Quando me viram, pularam de pé. Mãe!
gritou Marcos. A voz dele era uma mistura de alívio e acusação. Onde a senhora estava? A gente ligou para o seu celular, deu caixa postal, a gente pensou que a senhora tinha passado mal. Eu estava ocupada, Marcos. Descarregou. Menti. O tijolão tinha bateria para 3 dias. E vejo que vocês se viraram bem sem a parasita para cozinhar. Pediram pizza. Yolanda, isso não é hora para ironia, Sandra sibilou. Ela estava descalça, o cabelo preso de qualquer jeito. O esmalte vermelho borrado ainda estava na mão dela. Você cancelou os cartões. Você tem noção do que você fez? O Lucas foi humilhado na cantina da faculdade. O cartão não passou. Humilhado? Repeti. Coitadinho, deve ter sido terrível. Quase tão ruim quanto ser chamada de velha parasita pelo seu próprio neto. Lucas, que estava encolhido atrás do pai, tentou falar. Vó, desculpa, era brincadeira. Eu não pensei. Você pensou, Lucas. Você escreveu, e sua mãe e seu pai concordaram. Vocês pensaram muito bem. Planejamento final é um nome bem pensado. Mãe. Marcos deu um passo à frente, tentando usar aquele tom de filho magoado que sempre funcionava comigo. Nós fomos cruéis, nós erramos, nós pedimos perdão, mas a senhora está sendo vingativa. Cancelar os cartões? Isso é coisa de criança. Nós somos sua família. Família? Eu ri. Família não planeja interditar a própria mãe. Família não fica contando os minutos para a matriarca morrer e botar a mão no dinheiro dela. Não. Vocês, para mim, hoje, são só pessoas. Pessoas que moram na minha casa. De graça. O que você quer dizer com isso? Sandra perguntou, os olhos se estreitando. Quero dizer que a reunião que eu tive hoje foi muito produtiva. Foi com o Dr. Guerra e o Dr. Almeida. Os nomes caíram na sala como pedras. Marcos empalideceu. Sandra arregalou os olhos. Eles conheciam aqueles nomes. Eram os executores do testamento do meu marido, os tubarões. O Guerra? Por quê? Marcos gaguejou. A gente não precisa de advogado, mãe. A gente resolve isso em família. Não, Marcos, nós não resolvemos. Vocês tiveram 5 anos para resolver em família. Vocês escolheram me tratar como um estorvo. Agora quem resolve são meus advogados. Fui até meu quarto. Eles me seguiram, um bando de patos assustados. Parei na porta e me virei. Aliás, só para vocês se programarem. A campainha tocou. Um som alto, estridente, que cortou a tensão. Eles se olharam. Eu continuei parada. A campainha tocou de novo. Não vão atender? Perguntei. Pode ser a pizza de novo? Ou talvez o futuro? Lucas, o mais novo, foi atender. Ouvimos a voz dele no corredor e depois uma voz masculina, firme. Tenho uma notificação para o Sr. Marcos Tavares e a Sra. Sandra Tavares. Marcos e Sandra correram para a porta. Eu fiquei ali, no corredor, observando. Vi o homem de terno cinza, o oficial de justiça, entregando o envelope pardo nas mãos trêmulas do meu filho. Vi Marcos rasgar o papel. Vi os olhos dele correndo pelas linhas. Vi o momento exato em que ele entendeu. Ele olhou para mim, por cima do papel. O rosto dele não tinha cor. Era o rosto de um homem que tinha acabado de perder o chão, o teto e o futuro. Mãe, ele sussurrou. A voz quase não saiu. Desocupação? 30 dias? Você está nos expulsando? Sandra arrancou o papel da mão dele. Ela leu. E então ela soltou um som. Um gemido agudo que parecia vir do fundo da alma. Não, você não pode. Isso é ilegal. Nós somos seus herdeiros. Nós temos direitos. Eu me aproximei. Peguei o papel da mão dela com calma. Direitos, Sandra? Que interessante. Vamos falar de direitos. Vocês têm o direito de procurar um lugar para morar. Vocês têm 30 dias. É o que a lei manda. Eu estou sendo perfeitamente legal. Mas nós não temos dinheiro, gritou Marcos, o pânico tomando conta. Você cortou os cartões? Como vamos alugar outro lugar? Onde vamos morar? Na rua? Você vai jogar seu filho e seu neto na rua? Eu olhei bem fundo nos olhos dele. Os olhos que um dia foram do meu menino. A rua é uma opção, mas eu sugiro arrumar um emprego. Vocês 3, saudáveis, fortes. A Sandra pode voltar a trabalhar.
O Lucas pode deixar os joguinhos e procurar um estágio. E você, Marcos? Bom, você vai ter que aprender a viver com o seu salário, sem os complementos da sua mãe. Você é um monstro. Sandra cuspiu as palavras. Não, eu sou a velha parasita. E esta parasita decidiu que o hospedeiro não serve mais. O planejamento final começou, meus queridos. Virei as costas e entrei no meu quarto. Só que o planejamento é meu. Tranquei a porta. O som dos gritos e do choro de Sandra do outro lado da porta era a trilha sonora da minha libertação. Eles podiam gritar, podiam bater. A execução estava em andamento. E o silêncio do meu lado da porta era absoluto. Os primeiros dias depois da notificação foram os mais estranhos da minha vida. Eu tranquei a porta do meu quarto, não só para dormir, mas sempre que estava lá dentro. O apartamento, que antes era o meu lar, virou um campo de batalha silencioso, dividido por um corredor. De manhã, eu acordava no meu horário de sempre, às 6. Fazia minha higiene, vestia minhas roupas simples de ficar em casa. O tailleur azul marinho estava guardado, a armadura só era necessária para a guerra lá fora. Eu ia para a cozinha. E pela primeira vez em 5 anos, eu fazia café só para mim, uma xícara. Eu fritava um ovo só para mim. Passava manteiga em uma única fatia de pão. Eles acordavam mais tarde, com o cheiro do meu café. No primeiro dia, Marcos apareceu na cozinha, os olhos fundos de quem não dormiu, o cabelo desgrenhado. Ele me viu sentada à mesa, lendo meu jornalzinho de bairro, tomando meu café. Mãe, não fez café pra gente? A voz dele era de uma criança de 40 anos. Eu levantei os olhos do jornal. Não, eu fiz café para mim. O pó está no armário, a água está na torneira. Vocês são adultos, façam! A cara de espanto dele foi quase cômica. Ele, que nunca coou um café na vida, que sempre teve a velha para servi-lo. Ele ficou parado, sem saber o que fazer. Sandra apareceu atrás, parecendo um bicho do mato. O que é isso, Yolanda? Greve de fome? Você quer matar a gente de inanição para ficar com o dinheiro mais rápido? Ela rosnou. Sandra, não fale bobagens. Eu não sou empregada de vocês. Eu era a parasita, lembra? Parasitas não servem os hospedeiros. Elas sugam. E eu, aparentemente, sugava a obrigação de alimentar 3 adultos saudáveis. Eu terminei meu café, lavei minha xícara, meu pires e minha frigideira. Sequei e guardei. Deixei a cozinha impecável, do meu lado. O lado deles, com as caixas de pizza da noite anterior, fedia a queijo amanhecido e calabresa. Bom dia para vocês, eu disse, e voltei para o meu quarto. Ouvi os gritos dela ecoando pelo apartamento. Marcos, faça alguma coisa, ela tá louca, ela enlouqueceu de vez, ela vai nos matar de fome. Cala a boca, Sandra, ouvi meu filho gritar de volta. A culpa é sua. 12 milhões, você não podia ficar de boca fechada? Minha. A culpa é sua, que é um frouxo, um banana. Não consegue controlar a própria mãe velha. Eu liguei meu radinho de pilha. Botei numa estação de música clássica. Deixei que Vivaldi abafasse o som da ganância implodindo. Os dias foram passando. Faltavam 25 dias. O apartamento afundou no caos. A louça suja começou a empilhar na pia. O cheiro de lixo tomou conta, porque ninguém se lembrava de descer com o saco. O feijão queimado de dias atrás ainda tinha o fantasma do cheiro na cozinha. Eu só usava meus utensílios, lavava e guardava no meu quarto. Eu saía para almoçar no restaurante Aquilo da esquina. Comida simples, mas honesta. E paga com o meu dinheiro. Eles tentaram reverter a situação. Oh, como tentaram. Primeiro veio o Marcos. A tática do filho arrependido. Ele bateu na porta do meu quarto. Eram umas 8 da noite. Mãe, sou eu, o Marcos. Posso entrar? Por favor. Eu abri a porta. Ele estava segurando uma xícara. Eu fiz chá, de camomila, como a senhora gosta. O cheiro era de água suja. Ele provavelmente colocou o saquinho na água fria. Obrigada, Marcos, mas eu já tomei meu chá. Eu disse, calma. Mãe, por favor, vamos conversar. Sem a Sandra, só eu e a senhora. Como antigamente. Antigamente quando, Marcos? Antes de você me chamar de fardo? Antes de você concordar com o planejamento final? Esse antigamente não existe mais. Eu errei!
Ele disse, os olhos se enchendo de lágrimas de crocodilo. Eu fui um idiota, um filho horrível. Eu me deixei levar pela Sandra, pela pressão do dinheiro. Mãe, a senhora é tudo para mim. A senhora sabe disso. Eu te amo. Ele tentou me abraçar. Eu dei um passo para trás. O abraço dele, que um dia foi meu porto seguro, agora me parecia o abraço de um afogado querendo me levar para o fundo. Marcos, suas palavras são bonitas, mas suas ações são podres. Você não me ama. Você ama o que eu posso te proporcionar. Você ama o meu dinheiro. E agora que o dinheiro sumiu, você está desesperado. Não confunda desespero financeiro com amor de filho. Não é isso, mãe. Eu juro. Eu faço o que a senhora quiser. Eu me separo da Sandra. É ela que bota a pilha. Eu me separo dela e a gente volta a ser uma família. Eu e a senhora. Eu tive vontade de rir. Era essa a tábua de salvação que ele achou? Jogar a esposa aos tubarões para salvar o próprio pescoço? Marcos, você não entende, não é? O problema não é só a Sandra. O problema é você. É o Lucas. É o que vocês se tornaram. Vocês três são farinha do mesmo saco. Agora, se me dá licença, eu vou ver minha novela. Faltam 22 dias para a mudança. Fechei a porta na cara dele. Ouvi a xícara de chá quebrando no chão do corredor. Depois, veio a Sandra. A tática da fúria. Ela não bateu. Ela esmurrou a porta. Abre essa porta, Yolanda! Abre agora, sua velha maldita! Eu abri. Ela estava vermelha, o cabelo oleoso, a roupa de ficar em casa manchada de alguma coisa. Ela parecia louca. Você acha que você pode fazer isso com a gente? Você acha que a lei vai deixar? Eu fui num advogado. Eu fui. Sabe o que ele me disse? Que você não pode expulsar seu filho. Isso é abandono. Nós vamos te processar, sua... Processar? Eu perguntei, cruzando os braços. Que ótimo, Sandra. Vá em frente. Processe. Vamos ver o que o juiz vai achar quando o Dr. Guerra apresentar as mensagens do grupo Planejamento Final. Vamos ver o que o juiz vai achar do seu plano de só esperar eu morrer. O rosto dela murchou. Ela tinha esquecido das mensagens. Vamos ver o que o juiz acha do laudo do Dr. Matos, que diz que eu estou perfeitamente lúcida enquanto minha família tenta me interditar por pura ganância. Você não faria isso? Ela sussurrou, o ódio dando lugar ao medo. Isso acabaria com a reputação do Marcos. Ah, mas vocês já acabaram com a minha, me chamando de parasita. Estamos quites. Agora saia da minha porta. Você está atrapalhando a circulação de ar. Ela me olhou com um ódio que eu nunca tinha visto em ninguém. Um ódio puro, destilado. Você vai pagar por isso, sua velha. Você vai morrer sozinha. Sozinha e engasgada nesse seu dinheiro. Eu prefiro morrer sozinha e rica do que mal acompanhada e sendo roubada por vocês. Faltam 19 dias. Fechei a porta. A última tentativa, a mais baixa, o golpe final. Meu neto. Faltavam 10 dias. O apartamento estava um chiqueiro. Caixas de mudança começaram a aparecer, compradas, eu imagino, com o pouco dinheiro que Marcos tinha na conta. Mas eram caixas vazias, jogadas de qualquer jeito. Era uma mudança de gente que não acredita que vai se mudar. Eu estava voltando do supermercado, com minhas sacolas, só com o que eu ia comer, quando Lucas me parou no corredor. Ele estava mais magro, pálido. Não parecia o rapaz arrogante de 22 anos. Parecia um menino de 12, assustado. Vó, ele começou a voz baixa. Eu preciso falar com a senhora. Eu parei. Olhei para ele. Diga, Lucas. Vó, eu sei que eu errei, tá legal? Eu sei. O que eu escrevi, velha parasita, foi a pior coisa que eu já fiz na vida. Eu tava com raiva, sei lá, mas eu não quis dizer aquilo. Quis sim, Lucas. Você só não quis que eu lesse. Ele baixou a cabeça. É, talvez. Mas vó, o boleto da faculdade venceu. Eu não pude ir essa semana. Eles vão trancar minha matrícula. Vó, é o meu futuro. A senhora não pode fazer isso comigo. Por favor, paga só a faculdade. Eu juro. Eu juro que eu te pago de volta quando eu me formar. Ele estava quase chorando. E por um segundo, meu coração de avó balançou. O menino que eu ensinei a andar de bicicleta. O menino que dormia no meu colo. Mas aí, eu me lembrei do grupo.
Lembrei do "ela não larga do meu pé, não aguento mais essa velha". Lembrei dele concordando com a mãe sobre esperar eu morrer. "Lucas", eu disse, minha voz mais suave, mas ainda firme. "Seu futuro. Vamos falar sobre ele. Eu paguei sua escola, eu paguei seu cursinho, eu paguei 3 anos da sua faculdade. Eu te dei um teto, comida e roupa lavada. Eu te dei tudo o que eu e seu avô nunca tivemos. E como você me agradeceu? Planejando a minha morte." "Eu não planejei nada", ele gritou. "Você participou. Você se beneficiaria. Você queria os 12 milhões tanto quanto eles. Você queria que a velha parasita morresse para você continuar sua vidinha boa sem esforço." Eu respirei fundo. "Então não. Eu não vou pagar sua faculdade. Seu futuro, Lucas, agora é responsabilidade sua, e do seu pai, e da sua mãe. Vocês 3, juntos, no planejamento final de vocês. Agora, se me dão licença, meu iogurte vai estragar." Passei por ele. Aquele foi o último dia que eles tentaram me manipular. Faltavam 5 dias para o prazo acabar. O caminhão de mudança ainda não tinha sido chamado. As caixas ainda estavam vazias. Eles estavam em negação. Eles achavam no fundo do coração que eu ia fraquejar, que a vovó ia chorar e dizer: "Tá bom, fiquem." Eu estava na sala, que agora era um território neutro e sujo, vendo o noticiário da noite. Eles me cercaram, os 3. Marcos, Sandra e Lucas. Estavam de pé, me olhando. Era uma intervenção. "Mãe, chega", Marcos disse. A voz dele era dura. O filho querido tinha morrido. "Acabou a brincadeira. Nós não vamos sair daqui." "Não?", perguntei sem tirar os olhos da TV. "Não. Este apartamento é seu, sim. Mas eu sou seu filho. Seu único herdeiro. Eu tenho direito. O advogado da Sandra disse que temos direito de moradia." "O advogado da Sandra", repeti rindo. "Ele deve ter tirado o diploma num sorteio. Claro que vocês não têm direito. Eu estou viva. E lúcida." "Mãe, para com isso." Ele aumentou a voz. "A senhora venceu. Nós estamos humilhados. Pedimos desculpas. O que mais a senhora quer? Sangue?" "Eu quero minha casa de volta", respondi. "E nós vamos viver de quê?" Sandra gritou, histérica. "Você tirou tudo. O dinheiro, os cartões. Onde está o dinheiro, Yolanda? Onde estão os 12 milhões da poupança? Você não pode simplesmente sumir com ele. É nosso. É do seu filho." "Nosso?", eu disse. "Interessante. Eu não me lembro de você, Sandra, trabalhando na transportadora. Eu não me lembro de você, Marcos, passando noites em claro na contabilidade comigo. E certamente não me lembro de você, Lucas, dirigindo o caminhão na madrugada com seu avô." Eu desliguei a TV. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Levantei-me. Fiquei de frente para eles. A velha de 72 anos, de 1,60 m, contra 3 adultos. E eu nunca me senti tão grande. "Vocês querem saber a verdade? Vocês acham que isso é sobre os 12 milhões? Vocês acham que eu estou fazendo birra por causa dos cartões de crédito? Vocês são tão pequenos." Peguei minha bolsa, aquela do dia da reunião com o Dr. Guerra. Tirei a pasta de couro preta. "Vocês acham que a vida que eu e Arthur construímos cabe numa caderneta de poupança?" Joguei a pasta na mesa de centro, em cima das caixas de pizza. "Vocês estão brigando pelas migalhas, pelos 12 milhões. Vocês, meus parabéns, encontraram o dinheiro da velhice, o dinheiro do dia a dia, o dinheiro que eu deixei vocês verem." Os 3 se entreolharam, confusos. "Do que você está falando, sua maluca?", Sandra disse. "Eu estou falando, minha querida nora, que enquanto vocês me viam como uma cozinheira caduca, eu estava administrando o verdadeiro patrimônio. Vocês estavam de olho na poupança, mas esqueceram de perguntar das 2 fazendas de café no sul de Minas, aquelas que o pai do Marcos vendeu quando se aposentou. Ele não vendeu, ele passou para o meu nome." O queixo de Marcos caiu. "Vocês esqueceram dos 3 prédios comerciais no centro. Aqueles que eu vivia reclamando que o inquilino atrasava. Pois é, o aluguel daqueles 3 prédios paga por mês o que vocês acham que eu tenho na poupança inteira." O rosto de Sandra ficou branco. "Vocês esqueceram das ações, das apólices de seguro de vida do Arthur que eu nunca resgatei, só reinvesti. Vocês esqueceram que, enquanto seu avô era o motor, eu era o cérebro, Lucas. Eu e o Dr. Guerra.
Vocês estavam planejando interditar uma mulher que, do tijolão dela, movimenta mais dinheiro em um mês do que vocês três vão ver em uma vida inteira de trabalho. Era um choque. Eles não conseguiam respirar. Então, Marcos, deixa eu te contar o meu planejamento final. Os 12 milhões que vocês tanto queriam, o dinheiro da poupança, ele não está bloqueado. Ele sumiu. Eu doei cada centavo na semana passada. Sandra soltou um grito que deve ter acordado o vizinho do andar de baixo. Para quem? Você não pode. É ilegal. Doei para a Fundação Tavares, uma instituição de caridade que eu criei em meu nome e do seu pai, Marcos, para bolsas de estudo, jovens que realmente querem um futuro. Você... Marcos tropeçou para trás e caiu sentado numa caixa de mudança que amassou sob seu peso. Ele estava quebrado. E o resto? Sandra avançou em mim. As fazendas? Os prédios? Onde está o dinheiro, sua bruxa? Está tudo lá, na fundação. As fazendas, os prédios, as ações, todo o patrimônio Tavares. Quando eu morrer, tudo vai para a fundação. Está tudo assinado, lavrado, carimbado pelo Dr. Almeida. O silêncio foi absoluto. A realização. A queda. Eles não tinham perdido 12 milhões. Eles tinham perdido uma fortuna incalculável. Mas, eu disse, saboreando o momento, eu não sou um monstro. Eu pensei em vocês. No meu Novo Testamento. Eu não podia deixar meu filho e meu neto desamparados. Marcos levantou a cabeça. Um pingo de esperança patética no olhar. Eu deixei para vocês três uma pensão. Vitalícia, para que nunca lhes falte o pão. A fundação pagará a vocês, todo mês, religiosamente. Um salário mínimo. Eu vi a esperança morrer. Vi a alma do meu filho sair do corpo. Lucas começou a rir. Um riso seco, histérico, de pânico. Um salário mínimo. Um salário mínimo. Sandra não gritou. Ela não chorou. Ela apenas me olhou com os olhos mortos. E então, ela se virou para Marcos, que estava sentado na caixa, e começou a bater nele, com os punhos fechados. Foi culpa sua, seu frouxo, seu incompetente. Você deixou ela fazer isso. Banana, banana. Marcos nem reagiu. Apenas recebeu os golpes. Eu peguei minha pasta de couro da mesa. Eu vou dormir. O caminhão de mudança chega em 5 dias. Se vocês não tiverem empacotado, o oficial de justiça e os carregadores vão colocar suas coisas em sacos de lixo e deixar na calçada. Fui para o meu quarto. Ah, e Sandra, eu disse parando na porta. A velha parasita está oficialmente cortando o cordão umbilical. Sugue a força de trabalho do seu marido agora. Talvez dê algum resultado. Tranquei a porta. O som de coisas quebrando e os gritos de Sandra se misturaram. Mas pela primeira vez em 5 anos, o meu quarto estava em absoluto e perfeito silêncio. O silêncio do triunfo. Os últimos 5 dias foram um borrão de silêncio e fúria contida. Eu não saí mais do meu quarto, exceto para o essencial. Pedi comida por telefone. A casa, que um dia foi meu lar, agora fedia. Fedia a lixo acumulado, a comida estragada na geladeira que ninguém limpava. E mais do que tudo, fedia a derrota. Eles não estavam empacotando, estavam vegetando, como se, ao não fazer nada, pudessem parar o tempo. No 30º dia, o dia da desocupação, eu acordei às 5 da manhã. Fiz meu ritual, tomei meu banho, passei meu melhor hidratante, aquele com cheiro de lavanda. Vesti um vestido bege, simples, mas elegante. Calcei sapatos confortáveis. Preparei meu café na minha cafeteira italiana, que eu guardava no quarto. O cheiro do café bom, do café meu, encheu o pequeno espaço. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Eu saí do quarto. A sala estava um caos. Caixas de pizza empilhadas, roupas jogadas pelo sofá, as caixas de mudança vazias num canto, como uma piada de mau gosto. Marcos estava sentado no sofá, com a mesma roupa de 2 dias atrás, olhando para o nada. Sandra estava na cozinha, fumando na janela, uma coisa que eu sempre proibi. Lucas não estava à vista. A campainha tocou de novo, estridente. Eu fui até a porta. Bom dia, dona Yolanda, disse o homem de terno. Era o oficial de justiça, o mesmo que entregou a notificação. Ao lado dele,
2 homens altos, de macacão, que eu imaginei serem os carregadores que o Dr. Guerra mandou, só por precaução. Bom dia, respondi. Calma. Por favor, entrem. Viemos cumprir a ordem de reintegração de posse. O prazo legal de 30 dias expirou à meia-noite. Os ocupantes já se retiraram? Como o senhor pode ver, eu disse apontando para a sala. Eles ainda estão aqui. O oficial suspirou. Ele odiava essa parte. Senhor Marcos Tavares, senhora Sandra Tavares, o prazo acabou. Vocês precisam desocupar o imóvel imediatamente. Sandra jogou o cigarro pela janela e entrou na sala, os olhos vermelhos de ódio e falta de sono. Não vamos sair. Você não pode nos tirar daqui. É a casa do meu marido. O oficial tirou um papel da pasta. Senhora, este imóvel está em nome da senhora Yolanda Tavares. Ela é a única proprietária. O senhor Marcos não consta na matrícula. Eu tenho uma ordem judicial. Se os senhores não saírem por bem, serei obrigado a chamar a polícia e usar a força. E os senhores serão processados por desacato. E, francamente, ele olhou em volta com nojo. Não acho que queiram adicionar mais esse problema à vida de vocês. Sandra abriu a boca para gritar, mas Marcos, pela primeira vez em semanas, agiu. Ele levantou, a voz rouca. Cala a boca, Sandra. Acabou. Acabou. Ele olhou para mim. Não havia raiva. Não havia tristeza. Era só um vazio, oco. O rosto do homem que perdeu tudo, e só então percebeu o que tinha. Onde está o Lucas? Perguntei. Trancado no quarto. Não quer sair. O oficial fez um sinal para os carregadores. Verifiquem o quarto dos fundos. Os 2 homens foram. Ouvimos um barulho, a porta sendo forçada, e então meu neto gritando. Eles o trouxeram para a sala, segurando pelos braços. Ele não era mais o rapaz arrogante. Era um menino magro, pálido, de pijama. Me larga! Me larga! Eu não vou! Peguem seus pertences essenciais. Documentos, remédios, o que puderem carregar nas mãos. O resto, o oficial disse, será embalado pela equipe da proprietária e colocado num depósito judicial, cujas custas serão responsabilidade dos senhores. Foi patético. A palavra custas os paralisou. Eles não tinham R$1 furado. Sandra correu para o quarto dela, chorando de raiva, e voltou com uma bolsa e uma malinha de mão. Marcos pegou a carteira e o celular. Lucas só ficou ali, tremendo, até que Sandra jogou uma mochila nele. Eles foram andando para a porta. 3 zumbis. 3 pessoas que tinham uma casa, uma família, um futuro garantido, e trocaram tudo pela ganância. Na porta, Marcos parou. Ele se virou para mim. O apartamento inteiro fedia a derrota deles. Mãe, ele começou. A voz dele era um fiapo. Para onde a gente vai? Eu olhei para o meu filho, o homem que eu criei, o homem que esperou pela minha morte. Eu não sei, Marcos. Vocês são adultos, têm saúde, têm um ao outro, e a partir do dia 5, cada um de vocês tem um salário mínimo garantido pelo resto da vida. É mais do que muitas famílias neste país têm para começar. Vocês vão se virar. Sandra cuspiu no chão perto do meu pé. Você vai queimar no inferno, sua velha. Eu sorri, um sorriso triste. Talvez, Sandra, mas hoje eu vou tomar um banho de lavanda na minha banheira. E vocês vão procurar um hotel barato. Adeus. Eles saíram. O oficial saiu por último, me entregando o papel da reintegração. Tudo certo, dona Yolanda. A casa é sua. Fechei a porta. O clique da tranca. Foi o som mais doce do mundo. O silêncio que se seguiu era pesado, mas era meu. Olhei para a sala. A sujeira, o lixo, as caixas de pizza, a prova física da podridão deles. Eu não ia limpar aquilo. Fui até a janela que Sandra usava para fumar e a abri inteira. O ar fresco da manhã entrou, varrendo o cheiro de cigarro e de fracasso. Peguei meu celular, o tijolão, e liguei para o Dr. Guerra. Guerra? Sou eu. Acabou. Graças a Deus, Yolanda. Mandei a equipe de limpeza profunda que a senhora pediu. Eles chegam em 10 minutos e o corretor de imóveis chega às 2. Obrigada, Guerra. Você é um anjo. Não, Yolanda. Você é a estrategista. Eu só assino os papéis. Desliguei. Em 10 minutos, uma equipe de 4 pessoas de macacão branco entrou no apartamento.
Pareciam cientistas limpando uma área contaminada. Eu me tranquei no meu quarto com meu café e minha música clássica e deixei que eles apagassem os últimos 5 anos da minha vida. 6 meses se passaram. Eu vendi o apartamento. Vendi por um preço excelente. O dinheiro foi direto para a fundação. Eu não conseguia mais respirar naquele lugar. A memória do planejamento final estava impregnada nas paredes. Hoje eu moro num apartamento menor, 2 quartos, de frente para o mar. O barulho das ondas é minha nova trilha sonora. A brisa salgada entra pela janela o dia todo. Eu tenho uma moça, a Clara, que vem 3 vezes por semana me ajudar com a limpeza pesada. Não porque eu seja uma parasita, mas porque eu decidi que, aos 72 anos, eu mereço não ter que esfregar o chão. Mas o apartamento é só meu dormitório. Minha vida agora é outra. Eu sou Dona Yolanda Tavares, presidente voluntária da Fundação Tavares. Meu escritório fica num dos prédios comerciais do centro, aquele que eu e Arthur compramos nos anos 80. A sala é ampla, com uma janela que vê a cidade inteira. Hoje foi um dia especial. Foi o dia da entrevista final para a primeira turma de bolsistas. 50 jovens. 25 para engenharia, 25 para logística. O sonho do meu Arthur. Dr. Guerra estava comigo. Nós entrevistamos o último rapaz. Um menino de 18 anos, de uma cidadezinha do interior, olhos brilhando, as notas impecáveis, mas a roupa puída. Me diga, João, eu perguntei, por que você quer ser engenheiro? O rapaz ajeitou os óculos nervoso. Dona Yolanda, eu quero construir pontes. Onde eu moro, o rio sobe e a gente fica ilhado. Meu pai perdeu uma colheita inteira porque o caminhão não passou. Eu quero que as coisas cheguem. Quero ligar as pessoas. Eu olhei para o Guerra. O espírito do Arthur estava ali, naquela sala, naquele menino. Bem-vindo à Fundação Tavares, João. Sua bolsa está aprovada. O choro de alegria dele, um choro de alívio, de futuro, lavou minha alma de um jeito que nenhuma vingança conseguiria. O dinheiro, que estava parado, mofando na poupança, esperando minha morte, agora estava construindo pontes. Depois que o rapaz saiu, Guerra me entregou um envelope. O que é isso? Perguntei. Relatório dos nossos pensionistas. Eu abri. Era um relatório do banco sobre os saques do salário mínimo. Eles tentaram contestar o testamento, disse Guerra, sem que eu perguntasse. Alegaram coerção, senilidade, tudo. O juiz nem aceitou o caso. O laudo do Dr. Matos e as mensagens do WhatsApp foram conclusivos. Eles estão vivos? Perguntei, sem muito interesse. Estão. Pelo que soube, alugaram um barraquinho de 2 cômodos na periferia, bem longe daqui. Marcos está dirigindo para um aplicativo de carro. O carro, claro, é alugado. Sandra tentou vender cosméticos de porta em porta, mas o temperamento dela não ajuda. E Lucas largou os joguinhos. Isso me surpreendeu. Sim, está trabalhando num call center. Telemarketing. Parece que ele odeia cada segundo. Bom, eu disse, guardando o relatório. O trabalho dignifica o homem. Eles estão finalmente aprendendo o que eu e o pai do Marcos fizemos a vida inteira. Estão aprendendo a não ser parasitas. Eu me levantei e fui até a janela. A cidade se estendia aos meus pés. O porto, os caminhões, o império que eu e meu marido construímos. Eu pensei em tudo. Pensei na dor da descoberta, na humilhação de ser chamada de velha parasita. Foi a pior coisa que já me aconteceu. E foi a melhor. Aquela palavra foi o choque elétrico que meu coração precisava. Ela me acordou de um luto de 5 anos. Ela me lembrou que eu não era só a viúva do Arthur ou a mãe do Marcos. Eu era a Yolanda, a mulher que sabia fazer contas, a mulher que sabia negociar, a mulher que construiu tudo aquilo. Eles me subestimaram. Eles olharam para o meu cabelo branco e minhas mãos com artrose e acharam que a minha cabeça tinha parado de funcionar. Esse é o erro que o mundo comete. Eles confundem a nossa bondade com burrice, confundem nosso cansaço com demência. Mas a cabeça de uma mulher como eu não envelhece. Ela fica mais afiada. Ela armazena sabedoria. E quando provocada, ela sabe exatamente onde cortar. Minha vingança não foi tirar tudo deles.
Foi dar a eles exatamente o que mereciam: um salário mínimo pelo esforço de serem meus herdeiros. Minha verdadeira vitória não foi expulsá-los. Foi encher minha antiga casa de alegria ao dar 50 futuros para 50 jovens que merecem. Peguei minha bolsa. Era hora de ir para casa. Ver o pôr do sol no mar. O Dr. Guerra me acompanhou até o elevador. Você parece feliz, Yolanda. Eu estou, Guerra. Eu estou em paz. Sabe, o Marcos ligou aqui, de novo, semana passada. Queria falar com você. E o que você disse? Eu disse que a presidente da fundação está muito ocupada construindo o futuro e que não tem tempo para lidar com o passado. Eu sorri. Você fez muito bem, Guerra. Muito bem. Entrei no elevador. As portas se fecharam. Eu não era uma vítima. Eu não era uma parasita. Eu era a dona Yolanda Tavares. E meu planejamento final estava apenas começando.